E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é Didier para mais um vídeo arrasante desse canal. E o de hoje não podia ser diferente, né? Vai ser maravilhoso tanto quanto os outros. É uma temática que eu gosto muito, inclusive. Vamos falar hoje sobre dissertação. Como dissertar uma redação, como chegar e arrasar com um texto diferenciado no vestibular ou concurso público, ou em qualquer texto ou espaço de gênero textual que tenha a coisa da argumentação em si. Antes de tudo, é preciso entender que dissertar faz parte do grupo das tipologias textuais. E o que são tipologias textuais? São tipos de textos, como o próprio nome já alude, né? Como a gente já sabe, mas vale a pena dar uma reiterada, temos 5 tipologias textuais bem distintas. Eu tenho a narração, né, que a ideia é narrar, tem o tempo, espaço, personagens, enredo, foco narrativo e por aí vai. É um tipo de tipologia que é mais limitado, é o mais comum de surgir em livros, né, ou espaços literários. Eu tenho um texto que é expositivo, é aquele que é mais corriqueiro em espaços jornalísticos, né? Qual é a premissa dele? É pegar a informação e passar adiante para o leitor. Eu tenho a tipologia descritiva ou texto descritivo, que é aquele que detalha, né? Tem uma definição que eu gosto muito desse texto, que é você ser capaz de fotografar a realidade com os olhos e colocar no papel. Inclusive é uma tipologia muito comum de aparecer em comunhão com a narração. Não sei se você já percebeu isso, eu sou um leitor assíduo também, e é muito comum em certas obras você tá lá, né, empolgado com a leitura, né, super imerso naquela obra, e de repente você se vê lá dentro. Eu já passei por muitas situações em vários livros disso, de tão concentrado que eu estava, eu me via dentro da obra. Meu Deus do céu, como é que é isso? É a descrição, né? A coisa de você conseguir descrever com palavras o que você vê, personagens, ambientações e por aí vai. Eu tenho a tipologia injuntiva ou a injunção, que são aqueles tipos de textos ligados a cunho de publicidade, propaganda, e que a linguagem em si é um pouco mais direta, né? São os textos com verbos no imperativo. Compre, veja, adquira, leia, muito comum também em manuais de instrução e por aí vai. Passei bem rapidinho, né, pelas tipologias, por essas 4. Inclusive, se quiser um vídeo falando mais aprofundadamente sobre essas tipologias textuais, põe aqui nos comentários. Didier, quero um vídeo sobre tipologias textuais que eu explico detalhadamente, uma por uma, ou até separado, se for o caso. Eu deixo cada vídeo para tipologias, vocês que mandam, tá? Põe no comentário pra gente interagir e arrasar cada vez mais ao longo do ano, tá? Voltando, a quinta tipologia, que para nós é a mais importante, é a dissertação. Acontece que no vestibular ela não vem sozinha, né? Vem a dissertação com argumentação. Há um hibridismo aí, né? O vestibular quer que você disserte argumentativamente. É muito comum, por exemplo, eu ouvir em sala de aula dos alunos algo do tipo: Didier, eu não sei argumentar, Didier, eu não sei dissertar, Didier, eu não sei nem como é que se faz para fazer uma dissertação. Como é que eu faço para escrever uma dissertação nesse sentido? Antes de tudo, quero que você respire fundo e tire esse clichê da sua cabeça. Eu costumo dizer aos meus alunos em sala de aula o seguinte: você sabe dissertar, você sabe argumentar. Na verdade, você já nasceu com essa habilidade. Talvez falta só trabalhá-la aos poucos. Como assim, Didier? Se a gente for pegar um pouco na história da humanidade, os seres humanos começaram escrevendo e não falando. Pinturas rupestres, aquelas representações históricas do passado com os homens das cavernas, né, bem primitivos, se tem um código linguístico falado, fizeram com que o ser humano buscasse, através de pinturas e gravuras nas rochas, uma forma de representar o que eles viam, o que eles entendiam da realidade. Isso já é escrita, você já sabe escrever, já sabe argumentar, é algo nato, todo mundo sabe. Eu até brinco às vezes em sala com meus alunos que falam assim: não, eu não sei argumentar, esse seu exemplo não me convenceu, coisas do tipo. Quando eles falam isso, eu disse: olhe, quem aqui de vocês nunca mentiu? Levanta os braços. Rola aquele silêncio na sala de aula, porque praticamente ninguém da sala nunca mentiu, né? Todo mundo já mentiu de alguma forma. E eu vou mais. Quem aqui de vocês já mentiu para os seus pais? Todo mundo mentiu. Se você é do time também que já mentiu, que não mentiu,
Põe nos comentários pra gente saber até que ponto você é capaz de tentar me ludibriar nesse sentido, né? Mas qual é o exemplo disso? Todos nós sabemos argumentar. A gente argumenta quando nos convém. Quando a gente mente para o pai, por exemplo, para a mãe, dizendo que vai para tal lugar, quando está em outro, que está fazendo tal coisa, que está fazendo outra coisa. Isso se chama argumentação. Quando a gente acha que é necessário, a gente vai e inventa e cria e busca argumentos do nada. Você sabe argumentar. Talvez o que você não saiba ainda é dissertar argumentativamente para o vestibular. Didier, qual é a diferença? Não muito grande, para falar a verdade. O que você tem que fazer é se adequar ao que a banca pede. Cada banca tem uma forma de pedir argumentação. Depende da prova do concurso público ou do vestibular. No caso do Enem, que é uma prova de proporção nacional, temos um modelo meio que padrão de argumentação que pode ser ajustado dentro dos moldes de cada possibilidade. Para você argumentar bem no vestibular ou dissertar, tem que entender que a palavra dissertação quer dizer convencimento. Mas como é que eu vou convencer? Na realidade, tanto argumentar como dissertar, ambas significam convencer. Acontece que argumentar é convencer na primeira pessoa, é eu falando diretamente com você. Sabe aqueles artigos de opinião que tem no jornal, editoriais, que aparecem em revistas? Pronto. São textos argumentativos em que a pessoa escreve em primeira pessoa, ou seja, ela exprime a opinião dela para lhe convencer, nem sempre do ponto de vista positivo sobre a questão envolvida, né? Há muitos textos ligados a isso que são de cunhos contrários e é bacana, por quê? Porque a argumentação, a primeira pessoa pode dissertar também é convencer. Mas tem um porém, eu não posso utilizar a primeira pessoa do singular e eu tenho que usar preferencialmente a terceira pessoa do singular. Como assim, Didier? A ideia é que você tente persuadir o leitor através de exemplos, dados, fontes, citações, todo um repertório para comprovar. Vou lhe dar um exemplo. Daqui a alguns anos, alguns de vocês aí que estão prestes a fazer Enem, após entrar nas universidades, vão fazer um trabalho chamado monografia ou TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que varia muito de curso para curso, de universidade para universidade. Nesse trabalho, no finalzinho dele, aparecem as referências bibliográficas. O que são isso? São a prova de que o que você colocou no trabalho tem uma base, tem uma sustentação. A mesma coisa na redação, tá? Dissertar é você, dentro da redação, trazer o seu ponto de vista. Claro, seu ponto de vista ele é social nesse caso, não pode ser em primeira pessoa, ele vai ser na terceira do plural ou do singular, de preferência do singular, guarda isso, tá? E feito essa análise do texto, dentro da sua argumentação empírica, tem que ter alguma coisa ou outra para justificar. Aí isso varia, né? Pode ser uma citação, pode ser um trecho de um livro, pode ser uma obra, pode ser uma música, uma série, pode ser qualquer coisa que você quiser, desde que você consiga embasar bem esse ponto de vista. É só entender isso. Dissertar e argumentar, ambas querem dizer convencer, mas eu convenço de forma diferenciada. Inclusive, se você conseguir na redação, por exemplo, colocar cada vez mais referências bacanas, claro, curtinhas, contextualizadas e diversificadas, mostra o quão habilidoso e habilidosa você é com as palavras e com convencimento. Didier, na redação pode tudo, tá? Inclusive, teremos um vídeo sobre isso mais à frente. O que não pode na redação, o que pode na redação, o que você acha que não pode, tá? Para mais coisas, já sabe. Acompanha lá no Instagram, Diogo_Didier, para mais dicas, meus stories ligados a isso e muito mais, tá joia? Então lembra, dissertar não é difícil, argumentar não é difícil. Claro, é preciso ter leitura, é preciso ter prática textual. E falar em leitura, tem um vídeo muito bacana sobre isso aqui no canal de leitura, como é importante ler e escrever para a redação, tá? Então, corre lá no canal e dá uma olhadinha sobre isso, para não ficar de fora. E é isso, galera. Se quiser, como eu falei, um vídeo mais aprofundado sobre as tipologias textuais, deixa nos comentários a tua sugestão. Não esquece de dar um like do amor, de curtir esse vídeo, compartilhar com a galera, apertar o sininho, deixar seu comentário aí com a gente para arrasar junto, que o ano está começando, com muita coisa boa pra gente. O vestibular está quase nas portas, porque sim, o vestibular já é amanhã, tá? Tem que se preparar de agora, porque ele já é amanhã. E já sabe, né? Como ele é amanhã, a gente tem que arrasar o quanto antes. Porque se não for para arrasar, é melhor nem sair de casa. Beijos!